Olá a todos, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, novamente falando aqui direto dos estúdios avançados do seu dinheiro aqui no bairro de Perdizes. E comigo está a Júlia Vilchen, ela não está aqui nessa unidade dos estúdios avançados. De onde é que você está falando, Júlia? Oi, Vitor, tudo bom? Olá a todos os nossos ouvintes. Eu estou falando aqui dos estúdios avançados do Butantã, mais precisamente na Vila Gomes, na zona oeste de São Paulo. Tá certo. O seu dinheiro tem aí muitos estúdios, né, espalhados por São Paulo, então a gente está usando toda essa estrutura nos tempos aqui de home office, nos tempos aqui em que todo mundo tem que ficar em casa para o bem maior, né? É um período complicado, mas isso vai passar. Bom, é claro que, né, por mais que todo mundo esteja trabalhando de casa, todo mundo também continua acompanhando o dia a dia dos mercados, o dia a dia do noticiário, e a gente teve mais uma vez uma semana bastante turbulenta, uma semana bastante movimentada. Afinal de contas, né, o mês de março, que foi tão traumático, digamos, para os investidores, né? Ele chegou ao fim, só que é claro que agora vem toda uma leva de dados econômicos referentes ao mês passado, e com isso a gente já começa a ter uma primeira ideia do tamanho do estrago que o surto de coronavírus está fazendo na economia global. Então a gente já teve alguns dados sendo divulgados nos últimos dias, e é claro que a gente vai falar sobre isso, mas também vamos falar sobre o balanço dos investimentos ao longo de março, né? Com toda a crise do coronavírus, com toda a crise lá do petróleo, como é que ficaram os investimentos, o que é que caiu, o que é que não caiu tanto, o que é que subiu, se é que alguma coisa subiu. A gente vai falar sobre o balanço, né, sobre tudo o que aconteceu ao longo do mês de março. E, né, a gente também vai falar sobre aí uma novidade que tivemos nessa semana, especialmente a partir de ontem, né, que foi ali uma aproximação de Arábia Saudita e Rússia. Né, os dois países eles estavam aí brigando no fronte dos preços do petróleo, mas aparentemente essa questão vai chegar aí a um fim relativamente amigável nos próximos dias. E claro, também vamos falar tudo sobre o comportamento dos mercados nesta semana. Bom, queria começar o podcast desta sexta-feira falando exatamente sobre a questão da economia global, né? Porque nas últimas semanas a gente viu aí as bolsas caindo muito forte, né? Todo um clima muito pesado de aversão ao risco, porque todo mundo estava dando como certo aí um impacto muito firme na economia, tanto aqui no Brasil como na economia global, por causa do surto de coronavírus, né, Júlia? Mas essa cautela, né, ela tinha como base aí uma percepção, né, ainda não tinha nenhum dado concreto nas mãos dos investidores para que eles dissessem que realmente, olha, a coisa foi feia ou a coisa não foi tão feia assim. E esses dados concretos, eles só começam a chegar com um volume maior nessa semana, porque afinal de contas, agora que o mês de março acabou, aí as economias globais estão divulgando os indicadores referentes aos últimos 30 dias, né? Então, a gente teve aí uma primeira rodada de dados e, de fato, a gente, né, pode constatar um dano muito expressivo na economia mundial, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, a gente teve aí dados de emprego mostrando que o mercado de trabalho americano está sofrendo muito. Hoje de manhã a gente teve a divulgação do chamado payroll, né? Que é o relatório de empregos do país, e a gente viu uma alta forte na taxa de desemprego, chegando aí a 4,4%, e um corte de mais de 700 mil vagas ao longo do mês passado. É claro que, né, com o surto de coronavírus, a gente vê aí essa situação, né, de confinamento e de fechamento do comércio para tentar aí reduzir a disseminação do vírus, o que é uma situação que, infelizmente, acaba gerando, sim, cortes nas vagas de trabalho e acaba gerando desemprego. Então, agora a gente tem aí uma dimensão inicial, e em março já foi para 4,4% a taxa de desemprego dos Estados Unidos, superando as estimativas dos analistas. A gente também teve uma queda no índice de atividade da indústria americana, que chegou aí a 48,5, lembrando que quando esses índices eles ficam abaixo do nível de 50, isso quer dizer que o mercado ele está mais pessimista, ele está aí num cenário de contração, né?
Na zona do euro, a gente também teve dados muito ruins. Os níveis de atividade, tanto da indústria quanto do setor de serviços, chegaram às mínimas em março, chegaram ao nível de 29,7, né, o que é muito abaixo dos 50 pontos, né, do corte de 50 pontos. E aqui no Brasil, a gente teve um dado que foi relevante, mas ele ainda não pega a questão do coronavírus, né? A gente teve aí os dados da PNAD contínua, então a gente viu que o desemprego no trimestre encerrado em fevereiro ele chegou a 11,6%, com mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho. Só que esse dado, né, por mais que ele não pegue o coronavírus, afinal de contas ele vai até fevereiro, ele mostra que, né, mesmo antes da crise, a gente já estava com a economia aí numa base mais fraca, numa base mais hesitante, o que abre aí uma leitura de que se antes da crise já estava desse jeito, então depois da crise a coisa pode ficar muito mais complexa, né, Julia? Enfim, eu acho que o mercado ele, né, estava esperando dados ruins, mas ter, né, os dados concretos ali palpáveis nas mãos, ele contribui para deixar um sentimento negativo nos mercados, né? Vitor, contribui para deixar um sentimento negativo nos mercados, mas pelo menos agora é possível fazer projeções, né? Porque o que estava até contribuindo para essa grande volatilidade dos mercados que a gente viu no mês de março era a falta completa de referências, porque como essa questão do coronavírus é uma situação sem precedentes, né, para a economia mundial e para os mercados, enfim, tinha muito tempo que a gente não tinha uma pandemia dessas proporções e, enfim, a última vez que a gente teve situações como essa, os mercados financeiros eram muito diferentes, a economia mundial era muito diferente, a gente não tinha nenhum parâmetro. É uma situação de crise que a gente não tinha como comparar, por exemplo, com uma crise de 2008 ou como a bolha das .com em 2001, enfim, as nossas crises anteriores, elas eram eminentemente econômicas, financeiras, elas não eram como essa crise atual, que é uma crise de saúde. Então, antes a gente não tinha como saber de que maneira a extensão do impacto de todo mundo ficar em casa e do comércio fechar nos preços dos ativos, enfim, a gente não, no PIB dos países, a gente não tinha como ter essa dimensão. Então, eu acho que fica, sim, um sentimento negativo por esses dados bem ruins, mas, por outro lado, pelo menos agora a gente tem números para trabalhar, a gente tem alguma noção, porque o cenário à frente ele ainda continua muito nebuloso, muito imprevisível, porque uma crise de saúde, uma pandemia, uma doença que se espalha com tanta facilidade entre a população é um troço bastante imprevisível, mas pelo menos com essas referências de números já dá para fazer algumas contas, para ter algumas projeções com embasamento um pouco melhor, tanto econômicas quanto para preços de ativos. Então, assim, existe o lado positivo de agora, pelo menos, a gente ter alguns dados, Vitor. Não, e eu acho que, né, essa questão, né, de ter alguma coisa para se trabalhar, isso acaba, de certa maneira, diminuindo um pouco a volatilidade dos mercados, né? Porque a gente via, por exemplo, em março, né, quando tudo estava ainda no campo da hipótese, a gente via o Ibovespa ou caindo muito forte, caindo 10%, 12%, ou subindo também, tinha dias que subia aí 12, 15%, exatamente porque, né, ninguém tinha absolutamente nada de concreto para se trabalhar, era um daqueles cenários de nebulosidade em que você não enxerga um palmo à frente, né, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, né, por mais que o cenário que esteja sendo revelado seja um cenário muito ruim, um cenário muito preocupante, pelo menos há alguma visibilidade, né, e eu acho que, de certa maneira, também tem um fator, né, que é ali na China, né, o ápice da crise do coronavírus ele já passou, né? Isso foi ali em janeiro, fevereiro. Na Europa, a gente vê que os números ali de contaminações, de mortes na Itália e na Espanha, que são os dois países mais afetados, eles de certa maneira estão começando a chegar ali numa estabilidade. E aí é claro que, né, agora os olhos se voltam mais aos Estados Unidos, porque a curva nos Estados Unidos ela ainda está subindo, né? Então é de se esperar que os impactos econômicos nos Estados Unidos eles ainda vão perdurar por muito tempo e que a situação ainda tenda a piorar
pelo menos em abril, né? Porque a gente vê que, por exemplo, ontem, né, os Estados Unidos reportaram mais de 1.000 mortos por causa do coronavírus, o que é um novo recorde diário para um mesmo país. Então, a curva de tendência lá, ela ainda não desacelerou, né? Ela ainda não chegou num patamar relativamente estável. E, enfim, eu acho que é bem isso que você disse, né? O clima nos mercados ainda é muito pesado, ainda é muito ruim, mas pelo menos já é possível, de alguma maneira, você começar a trabalhar com algum tipo de projeção, com algum tipo de modelagem, o que em março não era possível. E, bom, aproveitando, né, que a gente está falando aí sobre toda essa dificuldade para navegar em março, eu queria conversar com você, né, Júlia, porque, enfim, todo mês você faz ali o balanço dos investimentos, né, qual foi o saldo aí de cada um dos mercados, qual foi o saldo da bolsa, o saldo do dólar, o saldo da renda fixa, enfim. Só que março foi um mês atípico e acho que dos meses mais atípicos da história dos mercados, né? Então, enfim, no meio de todo esse tumulto, né? O que aconteceu em março? Quem se salvou? Quem não se salvou? Alguém se salvou, aliás? Pois é. Então, Vitor, março foi um mês bem difícil, foi um mês terrível, né? Para ser bem sincera. Para maior parte dos investimentos, praticamente tudo caiu. O único ativo que realmente, os únicos ativos, né, para ser justa, que se salvaram foram o dólar, que teve uma disparada impressionante de mais de 15%, né, tanto na cotação aí do Banco Central quanto o dólar à vista. A gente viu uma disparada de mais de 15%. No ano, é quase 30% de alta até 31 de março para a moeda americana. E a gente também teve aí, claro, né, a renda fixa mais conservadora conseguiu ter aí a sua valorizaçãozinha mensal ali religiosa, né? Então, aí, poupança, Tesouro Selic, fundos DI, enfim, aqueles ativos de reserva de emergência mais conservadores tiveram aí a sua pequena alta. É bem importante frisar pequena, porque a gente chegou em março ao menor patamar de Selic da história, uma nova mínima histórica aí de 3,75% ao ano. Então, realmente, todas as aplicações aí atreladas à Selic estão rendendo aí bem pouquinho mesmo. É um negócio meio que só uma correçãozinha monetária aí para as reservas de emergência dos brasileiros. Mas todos os outros ativos tiveram queda, tanto na renda fixa, os títulos pré-fixados e atrelados à inflação, porque os juros futuros tiveram uma alta em diferentes prazos, só os juros mais curtinhos mesmo que viram uma queda, mas os juros de médio e longo prazo tiveram uma alta por causa desse aumento de volatilidade, por causa do aumento de risco brutal que a gente teve nos mercados financeiros e também por causa de uma venda generalizada de ativos no Brasil e no mundo para liquidez. Os investidores eles estavam atrás, sobretudo, de liquidez, então vendendo tudo que é ativo a qualquer preço. Então é aquela coisa, os preços caem, os juros sobe, preço cai, a relação aí dos títulos pré e dos títulos atrelados à inflação, como a gente sempre lembra aqui no Seu Dinheiro, é essa. E a gente viu aí até, por exemplo, o ouro, que é geralmente um ativo de proteção, também teve uma pequena queda nesse mês, também nessa esteira aí, nesse movimento de venda desenfreada para liquidez. E é claro, né, ativos de risco, enfim, tudo caiu e caiu muito. A gente aí viu uma queda do Ibovespa no mês de quase 30%, enfim, no ano a queda chegou a quase 40%, mais precisamente 36,8% de queda no Ibovespa. Os fundos imobiliários também não se salvaram. O índice de fundos imobiliários, que é uma espécie de Ibovespa, né, dos fundos imobiliários, caiu quase 16% no mês, uma queda de mais de 20% no ano. Aí eu estou falando, né, dos preços das cotas na Bolsa mesmo, que caiu bastante. Também são dois movimentos aí, né, tanto de venda para liquidez, quanto também de impacto pelo aumento da aversão a risco. Os fundos imobiliários também são ativos, apesar de menos voláteis, que podem sofrer bastante com essa crise, porque eles investem em imóveis comerciais, né, em imóveis corporativos, em shopping centers, em galpões logísticos.
E esse tipo de imóvel depende, os aluguéis dependem em grande parte da atividade econômica. Então, a gente tem, por exemplo, nos shoppings, parte dos aluguéis que os fundos imobiliários de shoppings recebem é uma parte variável, atrelada às vendas dos lojistas. E os shoppings estão fechados. Então, a gente está vendo aí um movimento de que as receitas dos fundos vão diminuir. Mesmo nos galpões logísticos, que podem se beneficiar aí de mais vendas pelos canais de e-commerce, né? Eles também podem ter um impacto de receita, esses fundos de galpões, por uma venda menor generalizada mesmo do comércio. Então, a gente tem aí, a gente vê aí o impacto dessa questão do isolamento social, das pessoas estarem mais em casa, do comércio e serviços fechados, também nas receitas dos fundos que investem em imóveis que estão diretamente ligados, né, à economia real. A gente teve, inclusive, essa semana eu soltei uma matéria sobre os fundos imobiliários que suspenderam o pagamento de rendimentos no mês de março, né? Pagamentos referentes a março que seriam feitos agora no início de abril. Vários fundos de shopping centers fizeram isso. Eles são obrigados a distribuir ganhos, né? Mas essa obrigação ela é semestral, ela não é mensal. Então, eles garantem que até o fim do semestre eles vão distribuir lá os 95% dos ganhos que eles são obrigados a distribuir, mas eles preferiram não distribuir os ganhos referentes a março para preservar caixa, porque numa crise como essa, que a gente está tendo tanta volatilidade, tanta aversão a risco, a preservação de caixa ela é o mais importante, né, num momento como esse. Cash is king, né, o caixa é rei. Então, os fundos estão se preocupando com isso também. E até mesmo, Vitor, o Bitcoin, que a gente estava aí, o mercado ainda tinha uma dúvida, será que o Bitcoin vai funcionar como um ouro virtual, como uma reserva de valor em tempos de crise? Será que ele pode desempenhar esse papel? O Bitcoin ele é um ativo que ele em certa medida, bastante descorrelacionado aí de outros ativos, mas ele vem se mostrando nos últimos meses, e em março não foi diferente, que ele talvez não seja tão descorrelacionado assim, porque ele teve novamente aí uma queda no mês de março de 13,28%, né, até aí mais ou menos o fim do dia 31 de março, e o que os especialistas em criptomoedas dizem é que o Bitcoin também foi impactado por essa corrida desenfreada pelo... Então, também houve... um dos motivos dessa desvalorização foi também uma venda de criptomoedas para honrar compromissos de liquidez. Então, às vezes, para cobrir perdas no mercado, os investidores precisam vender certos ativos e ocorreu esse movimento de venda também no mercado de criptomoedas. Então, a gente vê aí que talvez o Bitcoin, pelo menos por enquanto, não seja uma reserva de valor coisíssima nenhuma, né, Vitor? Tá certo. E, bom, Júlia, é claro que o mês de março ele foi, assim, atípico, né? A gente teve um evento realmente sem precedentes, né? O estouro da crise do coronavírus em dimensões globais. Então, é claro que, né, é muito complicado você tomar março como referência para alguma coisa, mas, de qualquer maneira, né? Que pode ficar de ensinamento para o investidor, né, de toda essa situação aí, de realmente um crescimento absurdo da aversão ao risco, quase que do dia para a noite, né? O que fica de lição, né? Busca por proteção? O que a gente pode dizer aí para o investidor, para ele, enfim, né? Levar com ele mesmo como filosofia ali, né, para a carreira dele de Olha, investidor. Vitor, eu acho que ficaram 3 lições, basicamente, aí, principais. Uma delas é a diversificação, né? Em parceria aí com uma outra lição que ter proteções na carteira. Porque, enfim, quem tinha dólar ou ativos dolarizados na carteira pode ter tido uma perda bem menor, né, do que aí a média dos mercados de risco, ou até pode ter mitigado, dependendo de quanto tivesse de proteções na carteira, pode ter aí mitigado completamente as perdas. Então, assim, se você tinha bolsa, tinha ações na carteira, mas você também tinha dólar,
certamente os seus investimentos não caíram aí os 30% do Ibovespa, eles devem ter caído menos, ou então ficado no 0 a 0, dependendo de qual fosse a proporção aí entre dólar e bolsa. Então, ficou essa lição de que é importante você ter realmente diversas classes de ativos na carteira. Então você tem que ter renda fixa, conservadora, você tem que ter renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação, você tem que ter dólar e ativos dolarizados, você tem que ter bolsa, enfim, claro, as proporções sempre variando aí de acordo com seus prazos, de acordo com seu perfil de risco, de acordo com seus objetivos, mas ter uma diversificação é importante, pode ser sua boia de salvação, principalmente em momentos de crise. E eu acho que a terceira lição, Vitor, é que as crises vão acontecer. Foi o coronavírus agora, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Os mercados, eles sempre vão ter momentos de alta e de baixa, eles sempre vão ter momentos de crise, de forte baixa, de pânico, de aversão a risco. Março foi um mês atípico, mas meses atípicos vão acontecer. A gente não sabe quando as crises vão ocorrer exatamente, a gente não sabe que forma que elas vão tomar e nem o tamanho das quedas, mas elas vão acontecer. Então, a gente tem que estar, inclusive, psicologicamente preparado para esses momentos, Vitor. Tá certo. E, bom, é claro, né, que o mês de março acabou, né? A gente teve o fechamento de março aí, um mês, né, bem maluco, mas, né, o fato de março ter acabado não quer dizer, né, que os problemas ficaram para trás, não quer dizer que a gente vira a página, né? Tudo continua ali obedecendo mais ou menos a mesma lógica. E nesse sentido, né, a gente teve um certo alívio nessa semana aqui nos mercados, né? E é um alívio vindo ali do fronte do petróleo, né? Voltando aí 2 passos para trás, né? A gente tinha uma guerra de preços no petróleo, a gente, aliás, tem uma guerra de preços no petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, e isso, de certa maneira, é decorrente do coronavírus. Para quem não acompanha tão de perto, vou só resumir aqui os últimos capítulos. Ali dentro da OPEP, a Arábia Saudita queria cortar a produção de petróleo porque existe uma demanda menor em meio ao surto de coronavírus. A Rússia não concordou com o plano. Os dois países entraram ali num conflito silencioso, e aí a Arábia Saudita decidiu cortar os preços do próprio petróleo que ela produz para diminuir artificialmente a cotação da commodity e, com isso, afetar a economia da Rússia. Um plano bem agressivo, eu diria, mas, enfim, foi isso que aconteceu. E aí, de fato, as cotações do petróleo ela despencaram, e isso em meio à crise do coronavírus. Então foram dois problemas enormes se juntando, e aí isso causou todo esse problema em março. Por que eu estou contando tudo isso? Porque ontem essa crise no petróleo ela teve um alívio. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele falou ali, né, que esperava que esse impasse fosse solucionado em breve. Ele lá no Twitter sinalizou ali que os sauditas e os russos estavam conversando, que podiam chegar aí a algum tipo de acordo para cortar a produção de petróleo, e agora já tem um anúncio oficial de que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai se reunir na segunda-feira para decidir sobre um corte na produção aí de até 6 milhões de barris de petróleo. Qual que é o saldo disso para os mercados? O saldo disso é que as cotações do petróleo dispararam. Ontem elas fecharam em alta de mais de 20% e hoje continuam subindo forte, subindo aí entre 5% e 10%. E é claro, né, que quando você olha isso em termos percentuais é um salto muito expressivo, mas a gente tem que lembrar que, por mais que, né, tenha tido toda essa recuperação, o barril do petróleo ainda está em níveis muito baixos, né? Agora o petróleo está ali na faixa de preço perto de $30 o barril, mas se a gente pensar um ano, em abril de 2019, o petróleo estava ali a 60, $70 o barril, então a gente ainda está praticamente na metade do preço do ano passado. Então, enfim, né, por mais que a gente tenha um alívio, a gente parece estar muito longe de ter uma recuperação nos preços do petróleo. De qualquer maneira, com esse salto na commodity, as ações da Petrobras subiram bem forte ontem, subiram mais de 8%, e isso trouxe sim algum alívio aos mercados financeiros. Eu digo algum alívio porque isso não foi suficiente para animar de fato o Ibovespa e animar de fato as bolsas globais. O saldo na semana ainda é negativo, por mais que a gente tenha tido esse efeito benéfico do petróleo. E o saldo é negativo porque, afinal de contas, né, como a gente já disse, os dados econômicos eles estão vindo bastante pressionados, estão causando preocupação no mercado, e o próprio
fronte do noticiário do coronavírus, ele está muito negativo, né? Eu faço um acompanhamento todo dia com os dados que a Universidade Americana Johns Hopkins eles soltam, né, na internet. Ontem a gente teve aí a barreira de 1 milhão de infectados sendo ultrapassada, né? Então, no mundo todo já são mais de 1 milhão de pessoas aí que contraíram o coronavírus. E, enfim, né, eu acho que essa é uma marca que traz um impacto psicológico, né, um número muito expressivo. E é claro, né, que na Europa e os Estados Unidos são ainda os focos da doença no mundo. Ó, eu estou abrindo o site aqui agora, 1 milhão e 39 mil pessoas contaminadas, com mais de 55 mil mortes no mundo. São números muito preocupantes e números que acabam, sim, trazendo preocupação ao mercado. Bom, Julia, enfim, né, como a gente já disse, né, os dados econômicos eles são importantes para conseguir fazer alguma modelagem, para conseguir dar alguma previsibilidade, né, aos analistas, aos investidores, mas eu acho que a gente ainda vai ver semanas tensas e semanas de volatilidade nas bolsas e no Vitor, mercado de assim, câmbio, né? eu acho que a volatilidade que a gente viu em março, a menos que alguma coisa muito diferente aconteça, né, uma novidade aí para pior em relação ao coronavírus aconteça, eu acho que a gente não vai ver em abrir uma volatilidade naquele nível, porque justamente agora a gente tem mais referência aí para os preços e o mercado também já caiu bastante. Mas a volatilidade deve continuar alta, sim. É bom lembrar, inclusive, que o índice VIX lá, que é conhecido como o índice do medo, né, que é um índice de volatilidade dos mercados, ele continua num patamar bem elevado em relação ao que ele estava antes dessa crise toda. Então, a gente deve aí ainda ver emoções pela frente, né? A crise do coronavírus ainda não está perto de acabar, né? A gente, enfim, os cientistas estão aí atrás de vacina e tratamentos eficazes, mas a gente ainda não tem nada de concreto também nessa frente. E em relação a essa questão do petróleo, eu até gostaria de fazer um comentário, porque é claro que é ótimo que essa situação se resolva, né? E todo mundo espera que essa situação se resolva, porque é completamente desnecessário num momento como esse tipo de guerra de preço entre grandes produtores de petróleo, né? Uma coisa assim que a gente já estava numa situação ruim, de repente sauditas e russos começam a brigar e a gente fica, nossa, para que isso agora, né? Para piorar tudo. Mas, então, assim, é ótimo, tomara, né, que eles cheguem a um acordo, mas é importante até frisar que essa crise aí do petróleo, dessa guerra de preços, ela foi até um pouco eclipsada, né, pelos outros acontecimentos envolvendo essa crise, meio que a questão de que tudo parou, todo mundo parou, meio que se sobrepôs a essa guerra de preços. E ontem mesmo o presidente da Petrobras, né, o Roberto Castelo Branco, estava dizendo, né, falou numa transmissão ao vivo, que essa questão, o preço ia cair de qualquer forma, né, o preço do petróleo ia cair de qualquer forma, porque a demanda ia cair de qualquer forma, como caiu, né? Então, assim, não vai também ser a favor aí um acordo entre sauditas e em relação ao preço do petróleo, em relação ao preço das ações da Petrobras. Então, claro que assim, é um problema a menos, é uma coisa que o mercado inteiro deseja, eu acho que todo mundo deseja isso, mas também não vai ser a grande solução. A gente deve ainda ver aí volatilidade e nebulosidade pela frente, Vitor. Não, né? Essa questão aí da guerra de preços, né, entre a Arábia Saudita e Rússia é inacreditável, né? No meio da maior crise de saúde pública, talvez, do século, enfim, ainda tem, né, uma coisa desnecessária e é uma coisa que foi feita de uma maneira completamente atabalhoada e intempestiva pela Arábia Saudita e enfim, né, é uma coisa incrível mesmo, né, que a gente tenha tido todo esse problema em meio a uma crise, a uma pandemia, né, que, enfim, está aí causando toda uma paralisação da economia global
E, né, um outro ponto, né, a respeito do petróleo, que por mais que os preços do petróleo se recuperem, e isso obviamente ajuda a Petrobras, é claro, né, que é bom para alguns e ruim para outros, né? Então, por exemplo, a gente vê, né, que ok, a Petrobras é beneficiada, mas com o petróleo se recuperando, isso é mais um ponto de estresse para, por exemplo, as companhias aéreas, né? Porque as aéreas, elas já estão, obviamente, com muitos problemas por causa da queda na demanda, com muitos problemas por causa da disparada no dólar, o dólar já está perto de 5,30, afinal de contas, né, a grande parte das linhas de custo, né, das companhias aéreas são dolarizadas, e com o petróleo um pouquinho mais alto, isso aumenta ali os gastos com combustível de aviação. É claro que com quase mais de 90% da frota paralisada, as aéreas gastam menos combustível, mas ainda assim isso é mais uma pitada de problema para as aéreas que já estão num momento terrível neste ano. E, enfim, mas só para fechar aqui o nosso podcast, Júlia, eu queria responder aqui uma dúvida de um leitor, mandou um e-mail para a gente no podcast @seudinheiro.com, e aliás eu convido todo mundo que está ouvindo a também entrar em contato conosco pelo e-mail, com dúvidas, com comentários, enfim, com questões a serem esclarecidas. A gente sempre tenta atender e sempre tenta responder todos os nossos leitores, podcast@seudinheiro.com. Enfim, o Júlio mandou uma mensagem para a gente e, né, ele tem aqui uma dúvida. Ele diz o seguinte: uma pergunta deve ser a dúvida de muitos outros leitores. Um dinheiro e uma conta de previdência privada, aliás, um dinheiro, uma conta de previdência privada, numa conta bancária, ou na poupança, ou na LCI. Podemos ter um calote do banco ou do país? O que Olha, você o que eu pode posso dizer dizer para para o o Júlio, Júlio? primeiro, esses produtos são produtos de naturezas diferentes, tá? Previdência privada, eu estou pensando aqui numa previdência privada aberta, aí como um PGBL, um VGBL, o risco é o risco da seguradora, tá? Conta bancária, né, conta corrente, poupança e LCI, o risco é o risco do banco, da instituição financeira, e tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Então, primeiro, para deixar isso claro. Calote do banco ou do país? Bom, calote do banco, vamos lá. Se o banco quebra, e aí a gente está falando de conta corrente, poupança ou LCI, no exemplo dele, se o banco quebra, o Fundo Garantidor de Créditos precisa cobrir o principal e o rendimento até a data que o banco quebrou de todos os correntistas, de todos os clientes, os credores ali do banco. Então, assim, se isso ocorre isoladamente ou com algumas poucas instituições financeiras, o FGC garante, o investidor pode ficar tranquilo. Na possibilidade de haver uma quebradeira geral de bancos, isso seria uma situação muito extrema, tá? Assim, o nosso sistema financeiro atualmente não está num risco iminente de quebradeira. O nosso sistema financeiro atualmente ele está com bastante liquidez, ele está com seus índices aí de liquidez bastante bons. Então, a gente não está numa situação iminente de quebradeira bancária. Mas, se porventura a situação piorar muito e as empresas começarem a quebrar e a gente tiver uma crise de crédito de proporções imensas, enfim, os primeiros bancos a quebrar provavelmente seriam os bancos de menor porte. Então, se você tem conta ou poupança ou ativos de renda fixa cobertos pelo FGC em bancos médios e pequenos, eles têm um risco maior, mesmo sendo cobertos pelo FGC, de uma quebradeira, se houver uma quebradeira geral de instituições pequenas e médias, que não é uma coisa provável aí, não é uma coisa que está no horizonte, tá? Só para deixar bem claro. Então, assim, bancos médios são mais arriscados do que bancos grandes. Bancões, a possibilidade deles quebrarem é ainda mais remota, né? Nada é impossível nessa vida, mas é ainda mais remota. É importante deixar isso claro, Vitor, porque assim, o FGC ele não é do governo, ao contrário do que muita gente pensa. O FGC ele é um fundo mantido com depósitos feitos pelas próprias instituições financeiras que fazem parte do sistema, como forma de manter o sistema seguro, né?
Então, o FGC ele não é infinito, ele não imprime dinheiro. Então, se houvesse uma porventura, uma possibilidade aí que, por hora, é bem remota, de haver uma quebradeira geral, aí o FGC provavelmente não seria capaz de honrar tudo, né, de honrar todos os pagamentos. Então, assim, isso numa situação extrema. Agora, calote do país, essa é a situação extrema do extremo, né? Porque, assim, o governo federal, quando a gente pensa, assim, em bancos públicos, quando a gente pensa em títulos públicos, em tomar calote desses títulos, assim, a gente está falando de dívida interna, porque os países, eles podem até dar calote na dívida externa, porque eles não emitem moeda estrangeira, né? Mas a dívida interna, normalmente, o que acontece, assim, se o país está muito mal das pernas, ele imprime mais dinheiro, gera inflação, enfim, inflação também é aí uma forma de calote, de uma certa forma, mas dar calote, deixar de pagar a dívida pública interna é uma coisa, assim, realmente bem, bem mais remota. E é aquela coisa, se isso chegar a ocorrer, eu sempre brinco que, assim, aí tudo já quebrou, né, no país. Assim, a gente já está numa situação apocalíptica. Eu não sei se aí o seu dinheiro ainda vai ter algum valor, se você vai estar realmente preocupado com o dinheiro que você tem no banco, com o seu título, com as suas reservas. Talvez você esteja aí lutando por comida e pela sua sobrevivência, se o país chegar a uma situação tão extrema. Agora, eu acho que, assim, quebra de instituições pequenas e médias, embora não uma quebradeira geral não seja uma coisa que a gente tem em vista aí no curto, médio prazo, é uma coisa mais plausível de acontecer do que uma quebradeira geral que atinja bancos grandes e governo. Pelo menos nesse momento, essa crise não tem essa natureza. E a questão da previdência privada, a gente tem aí alguns mecanismos, sim, mesmo diante do risco das seguradoras, de se proteger os segurados, né, os beneficiários de planos de previdência privada. Mas eu sempre acho que é mais seguro investir em previdência privada de seguradoras grandes, sólidas, de seguradoras que façam parte de grandes conglomerados financeiros, porque tem essa questão mesmo na previdência aberta do risco da seguradora, e aí não tem FGC, não tem esse tipo de garantia, Vitor. Tá certo. Bom, com isso a gente coloca um ponto final no podcast desta sexta-feira. Júlia, muito obrigado pela participação. Obrigada, Vitor. Direto aí dos estúdios avançados do Butantan. Eu também me despeço aqui, né, dos estúdios aqui da minha casa no bairro dos Perdizes, e agradeço novamente a audiência de todos os ouvintes e todos os leitores do Seu Dinheiro. Na semana que vem a gente está de volta com mais um podcast Touros e Ursos, podcast do Seu Dinheiro. Tchau, gente, até mais.